E você teve uma experiência ali em Israel, né? Eu tive no Líbano, tive em Israel, tive na Jordânia. Nesse período você fez cursos lá também? Você fez cursos? Sim, na em Israel eu fui para fazer cursos. Na Jordânia eu fui para operar. Operar não, fui trabalhar, mas aí já fui privado. Eu já operei em vários, já trabalhei em vários países, né? Inclusive do continente africano e aqui no sul-americano. Mas depois que eu fui para reserva, eu trabalhei privado. Mas o que acontece? Eu me especializei em Israel, eu fiz um primeiro curso, né? E aí foi o proteção executiva avançado, com o módulo de team leader, né? Chefe de equipe. E aí depois eu vim fazendo outros cursos. Aí eu fiz o contra-terror, fiz o antiterror, fiz o curso de atirador de policial, fiz o SWAT for High Zone. Lá tem um SWAT, mas não é o Yaman, né? Aí a gente vai entrar no termo de Israel. Mas deixa eu só falar um pouquinho do Líbano, pra você entender como é que funciona. Eu já vi os dois lados da moeda, né? Eu vi o lado de Israel e eu vi o lado do palestino, do árabe, né? Palestina é uma coisa, árabe é outra, completamente são diferentes, tá? Existe a Península Arábica lá, tem o Irã, eles são descendentes dos persas, entendeu? Isso é uma questão de geopolítica que as pessoas não entendem ainda, né? É igual você fala assim, você chega lá em Israel, é engraçado que se você chegar em Jerusalém, por exemplo, você vai ver cristão, judeu ultra-ortodoxo, judeu, que tem um judeu ultra-ortodoxo, e você vai ver o árabe, tudo convivendo harmoniosamente, bem, tranquilos, né? O grande problema de Israel na época que eu fui para lá, às vezes que eu fui para lá, era mais o judeu ortodoxo do que os árabes em si, tá? Mas, por exemplo, no Líbano, eu fui para a Unifil, a gente foi numa época que foi pedido no caso de emergência, né? Tava tendo problemas grandes lá no Líbano, a gente foi em caráter de emergência, foi no início da pandemia, né? E nós chegamos lá, na nossa saída para lá foi muito conturbada, porque estava cheio de restrições. Nós chegamos lá no Líbano, a gente começou a operar, a gente apoiava o Maritime Task Force, fazia a proteção, obrigado, a gente fazia a proteção do Force Commander, que era o italiano, né? E depois passou para do Force Commander, a gente fazia a proteção do almirante da Força Marítima, né? Que é brasileiro, e apoiava a Marinha e a ONU em qualquer tipo de missão que fosse necessária. Só que o legal desses tipos de missões é que você interage. Cara, a gente rodava direto na área do Hezbollah, né? A gente passava por Sidon, Saida, Tiro, porque o navio aportava em Beirute e a base de Naqoura era lá no sul do Líbano, norte de Israel. E como eu já tive dos dois lados, né, eu andava de vara curta ali, porque se você chegasse na base de Naqoura, por exemplo, lá tem uma placa escrita assim, em direção de Israel, Palestina ocupada, né? Aí tem os historiadores que vão vir, mas Israel realmente tomou a terra dos palestinos. Cara, assim, tomou. Mas, cara, eu posso falar que eu já estive lá. Eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui foi em 2007. E eu sempre vi Israel mandando tudo. Eu tive naquele kibbutz perto de Ashkelon, que foi atacado. Eu pedi um casal amigo meu, inclusive fiz uma homenagem no Instagram. Eu pedi dois amigos. Pô, eu tava revoltado quando fiquei sabendo a notícia. E o Yaniv e a Elad, que morreram, eles salvaram os filhos deles. Eu fiz uma homenagem no Instagram, tá no Instructor Dias, tá no HDC. Eles mataram 17 terroristas antes de morrer. Eles tinham sido da IDF, tinham armas. Só que, cara, assim, o que aconteceu ali foi um conjunto de coisas. Eu vou te dar minha opinião pessoal, tá? O que aconteceu ali naquele... Israel, ele adotou uma política de controle de armamento. Na época, a primeira vez que eu fui lá, todo mundo de Israel andava armado, né? Todo mundo em Israel. Cara, arma é sinônimo de segurança, porque a arma não mata ninguém, quem mata são pessoas, né? Você vê no Texas, vê se acontece alguma coisa no Texas, por exemplo, em Utah, Montana, os estados onde são armados. Quando acontece, é 1 em 1 milhão, entendeu? E aí, primeiro foi isso. Segundo, que Israel adotou uma série de outras coisas que eu acho que eles deram mole. Mas, enfim, o que mais pecou foi o controle de armamento, que eles chegaram sabendo que não tinha ninguém armado. Poucos estavam armados ali. Aí o que adianta você estar de pistola, vir 10 caras de fuzil? Tu vai matar 1, 2, mas você vai ter menor poder de fogo, né? E o que acontece? Eu vi lá, né, quando eu fui a primeira vez, né,
Israel sempre mandou ajuda humanitária ajuda humanitária e financeira para Gaza. Aí na época em Gaza tinha o Fatah, a OLP, que era junto com o Glúio, né, com o Fatah, a Jihad Islâmica e o Hamas. O Hamas começou a matar o pessoal do Fatah, expulsar, a OLP saiu. Hoje em dia a OLP ela domina a parte da Cisjordânia. Inclusive ali na Cisjordânia muitas pessoas não sabem, né, o que eu fico pé da vida quando alguém fala alguma coisa lá, daquela região. Eu faço a seguinte pergunta: quantas vezes você foi para lá? Quantas vezes você andou lá, conheceu? Não precisa nem que eu fui fazer curso, cara. Claro que no curso você tinha parte de turismo, o cara, pô, chegava, ó, que lá, domingo lá é igual segunda, tá? O feriado lá é só sábado. Sábado e sexta-feira tem um Shabá, entendeu? E aí, cara, você chega na área da Cisjordânia lá, tem a polícia palestina. Tu sabia disso? Lá tem a polícia palestina. Tanto que aqueles 2 soldados israelenses que foram decapitados e mortos, que o cara mostrou a mão assim cheia de sangue, foi dentro de uma delegacia da Palestina. Caramba. Pô. Os policiais não fizeram nada para proteger os israelenses. Entendeu? Se o Israel tá certo, se o Israel tá errado, cara, eu não tô nem aí. O problema é, você quer julgar uma coisa que é igual aqui. As pessoas estavam lá, né? Palestina é fria, Palestina é fria. Cara, toda pessoa tem direito a ser bem tratado, tem direito a casa, abrigo. E, cara, isso sempre foi dado lá. O problema é que o Hamas sempre tomou tudo. E eles dominavam. Só você vê os líderes do Hamas não ficam em Gaza. Eles ficam no Catar, entendeu? No Iêmen, entendeu? E vivem de muito dinheiro. O que eles fazem lá? Eles pegam o filho de fulano, ó, vou te dar $1.000 por mês, que $1.000 lá é coisa pra caramba, e o seu filho vai ser o Shahid, e quando eu precisar dele, você vai me dar ele. Aí pega o cara, por exemplo, outro exemplo claro, você vê que todo bombardeio de Israel, eles estão filmando. Como é que eles sabem que aquele prédio ali vai ser demolido? Porque Israel, ele liga para os telefones em volta, num raio de 2,5 km, pedindo para sair dali. Só que o que o terrorista faz? Ele bota a gente lá dentro para morrer. Ele bota, cara, que os caras não têm escrúpulos, cara. O cara, para falar de lá, ele tem que ter no mínimo ter ido lá, tem que ter operado lá, tem que conhecer lá. Eu tenho amigos que são árabes, cara. Eu tenho amigos muçulmanos, são pessoas maravilhosas. E você pode perguntar para qualquer um deles, que nenhum deles aprova o extremismo. Entendeu? Nenhum deles aprova o extremismo. E o que aconteceu em Israel foi muito grave. Então, quando eu estava lá no Líbano, eu tomava muito cuidado com o que eu ia falar, entendeu? Lá a gente não pode pronunciar a palavra Israel. De maneira nenhuma. É complicado você pronunciar a palavra Israel no Líbano. Você viu que teve um mandado de prisão pro Netanyahu. Sim. E pro líder do Hamas. Por crimes contra a humanidade, genocídio, tal. O que você acha disso? Qual o genocídio que o Netanyahu estava cometendo? Eu tenho, assim, grandes amigos meus que eu respeito muito, a gente conversa muito sobre, até briga, né? Mas eu não entendo aquilo ali como genocídio. Cara, olha só, o Hamas entrou em Israel, estuprou mulher, matou as mulheres, matou bebê, botou bebê vivo em forno, cara. Matou famílias inteiras, pessoas implorando pela vida. Matou animais. Cara, eles fizeram, eles barbarizaram. As forças de defesa de Israel foram lá, meu irmão, agora é com a gente. Toda guerra tem excesso. E sempre vai haver. Tá bom, a ONU faz isso, né? O Netanyahu, crime contra a humanidade. Ué, por que ela não faz isso na África? Não. Você já viu quantas milhares de pessoas são mortas? Porra, na fronteira do Sudão com a RCA, foram 300 mil pessoas foram mortas a golpe de facão. A ONU não faz nada. As próprias gangues lá do Nigéria. Nigéria, porra. Eles estão... E detalhe, para economizar munição, eles matam no facão e no machado. O Boko Haram, ele só mata esquartejado. Entendeu? Ninguém fala nada disso. Então, o que aconteceu? As forças de defesa de Israel, primeiro, falando belicamente, o Líbano, a Síria, o próprio Irã, o Líbano, o próprio Hamas sabe que eles não têm condições de enfrentar as forças de defesa de Israel. Não tem condições. Tá?
belicamente falando, não tem a mínima condições. Primeiro que Israel tem caça de quinta geração, que é tem o F-35 Lightning. Os F-15 de Israel são todos da versão Striker, que são os mais modernos, os mais letais. O F-16 são feitos, que vocês talvez não saibam, quando Israel compra um avião, compra um meio, ele muda aquele meio para Israel, ele faz aquele avião ser próprio para Israel. Israel ele não tem ambição de aumentar o território dele. Tanto que na guerra dos 6 dias, Israel conseguiu retomar a parte do Muro das Lamentações, né? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir para Israel, vocês vão ver de cara no Muro das Lamentações, assim à esquerda, tem uma sinagoga ali. Na época, o Nanki Uzi, que era um dos comandantes da IDF, né? Um judeu lá, ortodoxo, falou: porra, vamos explodir essa mesquita aqui. Negativo, tá maluco? Não quero atiçar o mundo árabe, não. Negativo. Israel respeita isso. Entendeu? Agora, claro, se vai ter. Você falou, né? O Netanyahu, acho que tá errado. Eu não acho que o Netanyahu tá errado. Entendeu? E aí, na Guerra dos 6 Dias, Israel pegou, ganhou como é que se fala? Caraca, cara. A Península do Sinai, mas depois devolveu para o Egito. Entendeu? Israel fez um ataque que foi liderado pelo Ron Running, que era um major da Força Aérea Israelense, com o Mirage 3. Eles atacaram o Gataca. A Força Aérea Egípcia não conseguiu nem subir com um avião sequer. Eles derrubaram tudo em solo. E depois saíram na porrada com o jordaniano. Aí eu vou dizer, o israelense está errado de fazer aquilo ali? Não está errado, está se defendendo. Por que ninguém fala da guerra do Yom Kippur e da guerra dos 6 dias? A covardia que fizeram. Aí agora que Israel vai se defender de um ataque covarde, feito por um grupo terrorista, que já promoveu o terror não só em Israel, mas no mundo todo. Pô, pelo amor de Deus. Tanto que vocês podem ver, ó, quando começou a guerra do Hamas, o Hezbollah se meteu? Te pergunto, se meteu? Não se meteu. Por que ele se meteu? Porque ficou naquela, pô, irmão, não vai fazer nada não? Não vai fazer nada não? E aí começou a se meter. Cara, ó, o Líbano não tem caça. O Líbano não tem suporte aéreo. O que o Hezbollah tem é drone, entendeu? Que é fornecido pelo Irã. Ele tem foguete e tem alguns mísseis antitanque, né? Ele tem foguete e tem alguns mísseis antitanques. E isso não é o suficiente para barrar as forças de defesa de Israel. Tem gente que fala que a última... Eu vi um comentário, desculpa, assim, um comentário imbecil, de um cara que falou, agora com o Hezbollah é diferente. Ele não sabia nem de quem ele estava falando. Ele quis citar o Radwan. O Radwan é entre aspas, os comandos do Hezbollah. São caras muito bem treinados. São caras muito bem treinados, tá? Os malucos são bons de bala, meu irmão. Os caras não são de bobeira, não. O que vocês têm que entender é que tanto o Hamas quanto o Hezbollah, eles têm forças especiais. No caso do Hezbollah, é o Radwan, né? Só que o Radwan sofreu tremendas baixas. Primeiro que esse ataque do Pager. Esse ataque do Pager, meu irmão, deu uma... Porque normalmente os caras do Radwan têm Pager. Segundo, cara, contra apoio aéreo que Israel tem, não tem como enfrentar. Entendeu? Quer ver outra coisa que, pessoal, é muito assim, desinformação que as pessoas falam? Se eu falar pra vocês do Iron Dome, o que vocês entendem do Iron Dome? Um campo de força. O Iron Dome pra você é só um sistema, não é? O Iron Dome é uma das defesas de Israel. O Iron Dome, ele foi feito simplesmente para foguetes e morteiros. É o míssil Tamir. Depois do Iron Dome vem a funda de Davi, que é o míssil Stunner, que é para mísseis, tá? Aí depois da funda de Davi vem o sistema Arrow 2 e 3, que é para mísseis balísticos que vem na atmosfera, e mísseis balísticos tipo ICBMS, que vem na estratosfera, que é o Arrow 2. Entendeu? E agora vai entrar em serviço o Iron Beam. Ou seja, um conjunto de sistemas que defendem Israel. Né? Mas Israel também usa mísseis, o sistema THAAD, né, dos Estados Unidos. Ele recebeu agora, né? O Júlio até compartilhou comigo esses dias, a gente fica conversando sobre isso. Né? Ele recebeu agora, porque não dá, cara. Os caras estão com 3, 4 mil mísseis de uma vez só. Entendeu? Então, você pega as forças de Israel ali no Oriente Médio, ninguém consegue ganhar deles. Ninguém consegue ganhar deles. Entendeu? Uma força formidável que tem ali em Israel é a Jordânia. Vocês já pararam para se perguntar, quando teve o ataque e os palestinos começaram a sair, por que a Jordânia não recebeu os palestinos? Eu não quero problema. Por que o Egito não recebeu? Também não quer problema. Sabe, Romo?
Não faço ideia. Aquele, pô, que o pessoal ali parece que é, assim, eu ouvi falar que eles são problemáticos mesmo, entendeu? Você já estudou a história deles? Se você levar, qualquer lugar que você levasse, tanto que eu acho que Israel deu mole de quando devolveu o Sinai para o Egito, devia ter falado, ó, tu vai levar o Sinai, mais esse apêndicezinho aqui, puxava ali um pouco. Dava uma puxadinha, né? O que acontece? Cara, olha só, a vida na faixa de Gaza não é fácil. Mas não é fácil por causa do Hamas, cara. O Hamas pega... Cara, se você pegar os líderes do Hamas, eles vivem muito bem na faixa de Gaza. O povo é que fica se ferrando, passa fome. É igual aquela história, põe circo, né? Eles dão as migalhas pra ir dominando as pessoas. Só que o que acontece? Se você for estudar a história dos palestinos, cara, infelizmente, é uma história de traição, cara. O Egito recebeu eles, tentaram tomar o poder no Egito, a Jordânia recebeu eles, tentaram tomar o poder na Jordânia. Aí foram pro Líbano, a guerra civil do Líbano foi por causa dos palestinos, aí foram pra faixa de Gaza. Entendeu? Por isso que a Jordânia e o Egito não quiseram receber. E o rei da Jordânia, né? Ele falou, não vai entrar e ponto final. O Egito foi lá, vocês lembram disso, né? O Egito reforçou toda a fronteira dele e falou, não vai entrar. Aí você fica se perguntando, porra, meu irmão, não são muçulmanos e tal? Mas infelizmente, quem paga são as pessoas de bem, entendeu?